Muitas pessoas estão para fora trabalhando, né, buscar os pão, né, porque não tem onde plantar. Só tem um lugar de morar. Fica uma vida difícil, né? Mesmo os que têm terra não conseguem plantar. Faltam sementes e máquinas para preparar o solo. Por isso, alguns índios acabam arrendando as terras para os brancos. A prática é proibida, mas frequente. Os fazendeiros plantam soja e os índios recebem 25% da colheita como pagamento pelo uso da terra. O pai mesmo arrenda para os outros índios, o índio arrenda para o fazendeiro. E não tem aonde para plantar. A soja, ele não é semente, é planta de índio, soja não é. Porque a nossa planta é rama de mandioca, milho, arroz, batata, amendoim, pipoca, isso que é a planta indígena. A planta de soja é do fazendeiro. As aldeias do Chavante, no Mato Grosso, também estão cercadas por plantações de soja. Esta etnia sempre viveu da caça e da pesca. Quando a comida ficava escassa, eles mudavam para outra região. Agora, ilhados em meio a um mar de plantações, a caça é cada vez mais rara e os rios estão poluídos. Antes de chegarem aqui, algumas tribos de Chavante viviam onde hoje é o estado de Goiás. No final do século XIX, os índios Chavante migraram para esta região do país, bem distante das áreas então ocupadas pelos brancos. E aqui eles viveram em total isolamento até meados dos anos 40, quando novamente eles foram alcançados pelos homens brancos. Mas desta vez, os Chavante não tinham para onde fugir. Todas as terras ao redor já estavam dominadas, então eles decidiram ficar. Mas um povo itinerante, que sempre viveu da caça e da pesca, teve dificuldades para cultivar a terra. Aqui o problema não é a falta de espaço, e sim a falta de condições para plantar. O principal problema dos índios é um efetivo projeto de desenvolvimento sustentável, para que eles tenham não só a comida, como a forma de produzir essa comida, né? Então, a alimentação torna-se um dos problemas graves. Por quê? Porque se eu não tenho subsídios para plantar, se eu não tenho um acompanhamento, projetos governamentais que dê essa estrutura, como é que eu vou plantar, colher e desenvolver minha agricultura de subsistência? Então, eu acredito assim, que o problema tem a ver com a alta sustentabilidade dessas populações. Ao contrário dos índios de Dourados, os que vivem no Mato Grosso têm terra de sobra. Mas o que eles plantam não é suficiente para alimentar toda a aldeia o ano inteiro. Muitas famílias sobrevivem com o salário mínimo recebido por índios aposentados. As ferramentas necessárias para ele trabalhar chegam atrasado, as sementes chegam atrasadas e o índio acaba atrasando o seu plantio também. Só de trabalhar com as enxadas, com machado, se torna muito pesado e a produção se torna muito pouco para eles, e eles acabam não comercializando. Nós estamos junto a povos cuja organização social, a divisão do trabalho entre eles, é feita com visões de milênios passados. Ali está estabelecida a divisão de trabalho e a forma de estar no mundo. De repente, nós pegamos essa gente, nós atravessamos milênios vagarosamente, aprendendo, sofrendo, passando. E de repente, voltamos ao passado, porque estar na presença dele é estar na presença do nosso passado. Em algum momento da nossa história, nós estivemos como ele. Então, voltamos ao passado, estamos na presença dele, e pegamos ele e trazemos rapidamente para o tempo atual. O nosso homem levanta de manhã, ele sabe que ele precisa produzir de 8 a 10 horas sucessivamente, 4 pela manhã, 4 à tarde, isso dentro de sistemas regulares que estão aí de contratação, de mão de obra, etc. Mas o índio não. O índio está construindo a sua casa, porque está próximo da chuva e ele está ali arrumando as coisas e passa outro e fala, vamos pescar, ele para tudo e vai pescar. Da mesma forma com que ele faz isso e paralisa o trabalho da casa dele, se ele está ali com uma maquinazinha plantando, o outro fala, vamos pescar. Vamos caçar, vamos fazer uma outra coisa, ele larga a máquina ali daquele tempo. Por que não? Por que não? É uma atividade tradicional, tão decente e talvez mais importante do que ficar ali com uma maquininha botando arroz. Essas diferenças são importantíssimas no sentido deles integrarem o nosso universo. É muito difícil, é a parte mais difícil
São os caminhos que ele deve percorrer para encontrar o seu lugar econômico na nossa sociedade. Com o pouco que conseguem colher, os índios sobrevivem como podem. A influência da cultura dos brancos e o desmatamento os impedem de manter o modo de vida que sempre tiveram. Agora eles pedem socorro, precisam de ajuda para recuperar a autonomia, garantir sozinhos o sustento de suas famílias e voltar a viver com dignidade. Mas não é só a falta de terra e de comida. A situação de miséria em que muitos índios vivem acaba fragilizando o que eles têm de mais valioso, a cultura, cada vez mais distantes da tradição indígena, mas ao mesmo tempo com dificuldades de assimilar a cultura dos brancos. Os índios sofrem com a perda da identidade. O índio o mais importante é a não perder sua cultura, nossa cultura, a cultura que leva a respeitar indígena. Jerônimo Buruê é cacique. Na língua dele, Buruê significa roça bonita. Mas há muito tempo o cacique não vê uma roça bonita nas aldeias do Chavante. Lá ele vê pobreza, tristeza, fome. O contato com os brancos alterou o modo como viviam e também a maneira como enxergavam o mundo. Apesar deste convívio, muitas de suas tradições ainda são mantidas. Os índios Chavante têm sua visão de mundo e sua estrutura familiar totalmente baseada nos sonhos. Nenhuma decisão importante tomada pelos anciãos de uma tribo deixa de levar em consideração os conselhos e as informações que eles recebem durante o sono. Por exemplo, se a FUNAI convida os índios Chavante para uma reunião para discutir a demarcação de uma aldeia, eles se reúnem e conversam sobre o assunto. À noite, durante o sono, os anciãos consultam os seus ancestrais. Na manhã seguinte, eles comparam as mensagens recebidas e só então decidem se vão ou não participar do encontro. Os Chavante também fazem questão de preservar a língua original. Algumas mulheres e os mais velhos nem sabem falar o português. Mas a convivência com os brancos criou novas necessidades e valores. Os índios querem ter acesso às comodidades da sociedade moderna, mas não entendem o preço que têm de pagar para isso. Uma vez efetuado o contato, nós não podemos limitar os desejos, são desejos humanos. Ele vê você, uma mulher indígena vê você com uma roupa bonita, ela deseja essa roupa, um bom sapato, você se pinta, fica formosa, ela também é uma mulher como você e deseja isso. Os homens da mesma forma, um motor, uma máquina, ela produz mais trabalho que eu. Eles vão no contato conosco, ver a vizinhança e quer tudo que o vizinho tem. Ele quer, porque ele vê que facilita a vida. Porém, ele não sabe o preço que ele tem que pagar por aquilo. E o preço não é o preço comercial só daquilo, mas o preço que ele vai ter que dar em vida, em suor, em trabalho, para manter aquilo. Ele desconhece isso. Entre os Guarani Kaiowá de Dourados, a perda da identidade é ainda mais evidente. A língua nativa só é falada pelos mais velhos. Os jovens não se interessam pelas tradições. A minha criança, Kaiowá e Guarani, sabe correto perfeitamente, desde criança eles falam. Né? Agora tem uns que não sabem falar a língua, nem quer saber interessar também. De repente, o ethos é o conjunto de valores que sustenta você no mundo. São as suas crenças, são a sua cultura, suas tradições, são todos os valores da sua sociedade que estão ali. De repente, esses valores começam a quebrar e se desfazem em nada. Então, os seus deuses não são mais seus deuses. O nosso Deus é muito melhor que o seu. De repente, a sua técnica não vale nada. Olha a nossa técnica, olha como nossas máquinas colhem milhões e milhões de toneladas de soja.
Olha como nós nos transportamos pelo ar, pelo mar, pela superfície líquida ou de qualquer forma, tudo nosso é melhor. Então começa a haver nele o desejo de ser como nós. Ao mesmo tempo em que se afastam de